Professora Cleonete, e hoje nós estamos aqui para a segunda aula da disciplina de Ética Profissional e Cidadania. E como em todas as aulas, nós temos aqui a colaboração do professor Melquisedeque. Boa noite, professor. Boa noite, professora Cleo. Boa noite aos tutores, aos alunos do estado de Rondônia. Nós estamos aqui para mais um encontro, né, professora? E esse encontro aqui é como no primeiro. Todas as dúvidas que vocês tiverem no chat, pode mandar para nós, que com certeza a gente vai estar aqui interagindo com a professora Cleo. Obrigado. Obrigada, professor. Bem, gente, na aula passada nós falamos sobre ética e sobre moral. Hoje nós vamos falar sobre o sujeito moral. Nós vamos discutir aqui os temas referentes a este sujeito, quem é este sujeito e como ele é constituído, ok? Vamos lá então para o nosso primeiro slide. Os objetivos da nossa aula hoje são entender os elementos necessários para que a pessoa possa ser considerada moralmente responsável. Então, nós vamos estar trabalhando aqui esses elementos na aula de hoje. Discutir o conceito de sujeito moral e relacioná-lo com situações de moralidade. Como na aula passada, nós já trabalhamos essa questão das situações de moralidade, hoje nós vamos falar sobre esse sujeito. Vamos compreender também algumas concepções éticas da história da filosofia ocidental. E o primeiro tema que a gente vai falar, que nós até iniciamos na aula passada, é o campo ético. O que é este campo ético? O campo ético ele é constituído pelos valores e pelas obrigações que formam o conteúdo das condutas morais. E essas condutas morais, elas vão ser realizadas por quem? Pelo sujeito moral ou sujeito ético, né? Essas condutas morais realizadas por esse sujeito vão estar relacionadas também com uma outra palavrinha que a gente vai falar bastante aqui, que são as virtudes. Esse sujeito é o principal constituinte da existência ética. Nós trouxemos aqui para vocês uma imagem, um quadro onde a gente tem aqui da Tarsila do Amaral. Essa imagem ela é bem interessante para a gente dar um exemplo aqui do que seria esse campo ético. A professora está falando de campo ético, mas o que é esse campo ético? O campo ético é justamente a sociedade. Ó, percebam aqui que nesse quadro da Tarsila, ela traz várias pessoas que formam uma sociedade. Quando nós vivemos em sociedade, gente, nós temos um compromisso com as pessoas da sociedade. Que compromisso é esse? O compromisso de respeitar essas pessoas. Então, nós vamos estar falando aqui na aula de hoje desse campo ético e do sujeito moral ou ético que vive em sociedade. Porque nós só agimos eticamente ou não, só somos julgados moralmente quando nós estamos agindo em relação ao outro, em relação à sociedade. Por exemplo, se eu fizer qualquer coisa, qualquer ato que vá atingir apenas a mim, esse meu ato ele não pode ser julgado por ninguém. Por quê? Se eu estou atingindo só a mim, como é que eu vou ser julgada? Não é mesmo? Já qualquer ato meu, se atingir a outra pessoa, aí eu já vou ser julgada moralmente. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, gente. É possível... Qual seria um ato que a gente faça que não atinge alguém? Ou o nosso filho, ou o nosso pai, ou a nossa mãe, né? A pessoa que está mais próxima da gente, ou até atos que vão atingir toda a nossa cidade, toda a sociedade ou toda a humanidade. Às vezes a gente pensa assim, mas será que um ato meu pode atingir toda a humanidade? Pode, né? Qualquer ato seu, qualquer coisa que você faça, por exemplo, você decide se casar. Eu vou me casar.
Muito bem. Ah, como que você vai se casar? Ah, eu vou me casar na igreja, depois eu vou fazer uma festa, né? Então, essa sua decisão, esse ato de casar, de ir à igreja, de fazer uma festa, é um ato que vai afetar a sociedade e vai afetar a humanidade. Como professora, que vai afetar a humanidade? Porque você está dizendo para toda a humanidade que o correto é o casamento. E mais correto ainda é um casamento que tem uma bênção divina, né? E essa mensagem, ela vai ser repassada para a humanidade. Às vezes nós fazemos algumas coisas, ou no nosso dia a dia mesmo, nós afetamos pessoas que nem mesmo imaginamos que estão sendo afetadas por nós. Né? Então a pessoa numa conversa, no cotidiano dela, ela diz assim, ah, olha, eu estou fazendo isso porque eu vi a fulana de tal, ela fez e eu achei que é muito legal e eu vou fazer também. Mas ela nunca chegou para você e falou isso, né? Mas ela está agindo em função da sua ação, ok? Vamos voltar aqui para o quadro. Percebam que aqui no quadro da Tarsila, ela traz as relações interpessoais, né? Aqui as pessoas, e aqui ao fundo nós temos uma fábrica, que é o mundo do trabalho, o mundo da técnica, né? Então, esse campo ético, ele não está apenas nas relações sociais, ele está também nas relações de trabalho, que é o que nós estamos tentando, né, falar para vocês aqui hoje. Que vocês estão fazendo um curso técnico e esse curso, ele acontece onde? Num campo ético. É o mundo do trabalho. Nesse sentido, olha aqui, gente, que a gente traz essa frase. A vida moral se funda na solidariedade. Por quê? Porque um sujeito ético, ele nunca é solitário. Ele sempre vai ser solidário. Olha só. Por quê? Porque todo ato dele vai estar incidindo diretamente na sociedade. E que sociedade é essa? É uma sociedade que eu devo respeitar. Respeitar. Respeitar como, gente? Respeitar nas diferenças, né? Nós sabemos, especialmente aqui no Brasil, que nós vivemos em uma sociedade multicultural, com muitas diferenças, com muitas religiões, né? Com gente vindo do mundo inteiro. Então nós temos muitas diferenças. E independente do Brasil ou não, a humanidade tem como característica principal as diferenças. Todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Então, a diferença é uma grande característica da humanidade. Portanto, o campo ético, ele tem que se basear nessa diferença e nessa solidariedade com o diferente, ok? O sujeito ético ou sujeito moral. Muito bem. Eu, por vezes, gente, vou falar sujeito ético, outras vezes sujeito moral, é a mesma coisa, tá? Então, quem é esse sujeito ético? O sujeito ético é um ser consciente de si. Como assim é? Para que ele seja um sujeito ético, ele tem algumas condições, né? Que condições são essas? Eu trouxe aqui, nós trouxemos 4 condições. A primeira condição, ser consciente de si e dos outros. Veja que nós falamos no quadro da Tarsila da importância dos outros, né? Da importância de nós percebermos que todas as pessoas são iguais e são detentoras dos mesmos direitos. Iguais no quê? Iguais também na sua diferença, né, gente? Ai, como é que a professora fala que todo mundo é diferente, todo mundo é igual, né? Nós somos iguais na diferença, todos somos diferentes e somos detentores dos mesmos direitos. Mas que direitos são esses? A gente vai falar de vários desses direitos durante a nossa aula, né? O direito, um dos primordiais é o direito à dignidade. Esse direito aí está em voga aqui na nossa sociedade, hein, gente? O direito à dignidade.
Eu vou colocar aqui maior, porque esse direito ele é muitíssimo importante. E é um dos mais aclamados hoje pela sociedade. Uma outra condição do sujeito ético, gente, uma outra condição do sujeito ético é ele ser dotado de vontade. Ah, então só se eu tiver vontade eu sou ético? Não, pera lá. O que quer dizer essa palavra vontade? Quer dizer a capacidade para controlar e orientar os desejos. Então, o sujeito dotado de vontade é aquele que é capaz de controlar e orientar os seus desejos, que nós falamos um pouco na aula passada também. Os seus impulsos, tendências e sentimentos. Então, ele tendo essa capacidade, ele vai ser capaz também de deliberar, de decidir entre as várias alternativas possíveis, qual delas é a alternativa ética, né? Qual delas é a alternativa moral, que foi o exercício que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, nós fizemos um exercício que é feito, né, pelo sujeito ético. Gente, o sujeito ético, ele, como eu já falei, ele precisa ter algumas condições para ser considerado um sujeito ético. Nem todas as pessoas na sociedade já constituíram uma ética, já constituíram uma moral, já desenvolveram uma consciência moral, um senso moral, que nós falamos na aula passada também, suficiente para ser considerado um sujeito ético. Considerado onde? Na sociedade, que é o campo ético. Né? Nós nos falamos isso. O campo ético é a sociedade. Então, na sociedade, algumas pessoas vão desenvolver essas condições aí. Nós temos mais duas condições. A terceira condição para o sujeito ético é ele ser responsável. Ser responsável como? Reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos da sua ação, as consequências dessa sua ação e, mais importante, assumi-la, né? O sujeito ético ou moral, ele assume essa condição de sujeito ético-moral quando ele assume os seus atos, bem como as consequências desses atos e responde por elas, né? Olha, nós temos um filósofo contemporâneo nosso, Sartre, que ele fala dessa questão da responsabilidade e da liberdade. Então, o que Sartre diz? Sartre diz que nós somos livres, nós podemos fazer o que nós quisermos, mas nós temos uma responsabilidade com essa nossa liberdade. E nós somos responsáveis por tudo, principalmente pelo que nós somos. Se nós somos sujeitos éticos ou não, sujeitos morais ou não, quem é responsável por isso somos nós mesmos. Por quê? Porque nós temos uma consciência moral. Então, nós vamos constituir a nossa moralidade se nós quisermos. O que geralmente a gente faz, ou o que geralmente a gente vê aí na sociedade? As pessoas culpam outras pessoas pelos seus atos ou pelos seus não atos. O que quer dizer isso? Ah, eu não fiz faculdade até hoje por causa dos meus pais, por causa disso, por causa daquilo. Ah, eu não vou fazer um curso técnico, sou louca para fazer, nunca fiz. Por quê? Por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa dos meus pais, né? Então a gente fica culpando outras pessoas. Nós não assumimos os nossos atos, ou os nossos não atos, né? Porque na sociedade, gente, na maioria das vezes, nós somos julgados muito mais pelo que nós não fazemos do que pelo que nós fazemos, não é assim? Então, fulano não fez isso, quando que fulano vai fazer aquilo? Quando que fulano vai agir da maneira correta? Então, a gente é julgado muito mais pelo que a gente não faz, mas a responsabilidade é sempre nossa. Não existe para Sartre a possibilidade de nós culparmos outra pessoa. Nós somos responsáveis pelo que nós somos. Nós nos fazemos o que nós somos. Eu sou aquilo que eu fiz de mim e você é aquilo que você faz de você, para Sartre.
Então, ser livre, né? Que aí a gente está falando aqui da liberdade e da responsabilidade. Para um sujeito ético ser considerado responsável, ele também tem que ser livre. Então, ser livre é ter o poder de autodeterminar-se, dando a si mesmo as regras de conduta. O professor Melk vai dar um exemplo para a gente aí desse ser livre, né, professor? Sim, professora Cléo. Então, estamos vendo, observamos que o sujeito ético ou moral, ele é um ser consciente, ele é um ser carregado de vontade, ele é um ser também responsável e um ser livre. Tem uma frase do patrono da cidade de São Paulo, né, o São Paulo, que diz bem assim, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, mas será que eu devo? Será que eu posso? E dentro dessa liberdade também, eu estabeleço limites. E esse limite ele nunca é para o outro, esse limite é para mim mesmo. E justamente essa liberdade, ela define, eu posso definir nessa liberdade o meu limite. Eu tenho essa liberdade, então eu vou poder estabelecer esse limite para mim e saberei até onde eu vou. Muito bem, professor. Olha só, o exemplo que o professor Melk deu é perfeito, né? Aquilo que a gente falou. Você é livre, então você é livre inclusive para dar o seu limite, né? Olha que interessante a liberdade. Então vamos ver aqui a conduta ética. Como que é a conduta ética desse sujeito moral? A conduta ética, portanto, pressupõe a liberdade e autonomia de personalidade, no sentido de que o sujeito ético ou moral é alguém capaz de autodeterminar e avaliar as condições de convívio social e tomar as decisões considerando as regras de convivência e as razões que orientam as suas ações. Ok, muito bem. Olha só, gente, além da palavra liberdade, aqui nesse conceito de conduta ética, surgiu uma nova, que é a autonomia, né? A autonomia de personalidade. Dentro desse conceito aqui de conduta ética, nós vamos trabalhar dois outros conceitos aqui, e aí a gente trouxe o exemplo, que é uma historinha, o Anel de Giges, que está no livro A República de Platão, né? Se vocês tiverem interesse de conhecer a história toda, vocês podem buscar lá na República de Platão, o Anel de Giges. Eu vou contar rapidinho para a gente poder falar sobre o tema que a gente vai falar agora. Então, existia um pastor que ele, depois das guerras, encontrou um cadáver e esse cadáver tinha um anel. Ele pegou esse anel e descobriu que esse anel tinha o poder de deixá-lo invisível. Como ele era muito amigo do rei, ele foi lá e usou esse anel para fazer com que a rainha juntasse a ele e tomasse o poder do rei. Então, como ele ficava invisível, ele podia fazer o que quiser, né? Ele podia ir onde ele quisesse, tramar da maneira que ele quisesse. Foi o que ele fez. Ele tramou porque estava invisível e tomou o poder do rei. Casou com a rainha, matou o rei, casou com a rainha e se tornou rei. Então, vejam, essa historinha é para exemplificar exatamente os temas que a gente vai falar agora. Da moral heterônoma e da moral autônoma. Então, o sujeito ético, gente, é um sujeito que ele tem que obrigatoriamente agir dentro de uma moral autônoma e não dentro de uma moral heterônoma, porque esse sujeito ele tem que ter autonomia no seu ato. Então, o que é a moral heterônoma? Hétero quer dizer outro ou diferente, né? E nomos quer dizer lei. Então, a moral heterônoma é aquela moral que o sujeito age sempre a partir do outro. Não em função do outro, tá, gente? A partir do outro. É esse outro que vai dizer para ele sempre o que é certo e o que é errado. Ele, por si só, não define isso, né? Ele não consegue discernir isso aqui. Ele não tem autonomia suficiente para isso.
A moral autônoma, ao contrário, né, vem de auto próprio. O próprio sujeito, ele vai, enquanto sujeito moral, definir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Mas para isso nós precisamos o quê? Formar esse sujeito moral. Como que a gente forma um sujeito moral? Por exemplo, hoje aqui, né, através da educação, através dessa aula, a gente está buscando formar aí sujeitos morais, né? A gente está pretendendo que você faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sociedade que você vive, sobre as relações pessoais e também sobre as relações profissionais, né? Como que eu posso fazer para ser um sujeito moral nas minhas relações pessoais, nas minhas relações sociais? Então, e essa educação, ela pode ser a educação informal, que é da família, e a educação formal, né? A informal é a família, os amigos, né? Os grupos que você faz parte, a igreja. Então, vários grupos que podem trazer para você, né, a essa reflexão. Vamos trazer aqui exemplos, então, da moral heterônoma e da moral autônoma. O professor Melk vai trazer esse exemplo para a gente. Então, a todos que prestaram bem atenção na explicação, um exemplo bem fácil disso é a criança. A criança, ela só exerce, até determinada idade, ela só exerce tal função dependendo do outro, né? Ou seja, ela não conseguiu ainda internalizar aquele conceito. Por exemplo, menino não coloca a mão na tomada, ou seja, ele é totalmente dependente dessa ação. Já o sujeito autônomo é aquele que faz conscientemente, ele faz independente de qualquer coisa porque é baseado em princípio, ele já internalizou, ele sendo um sujeito ético, ele sendo um sujeito moral, ele tem a autonomia para determinar e fazer as escolhas que convém a ele. Ok, obrigada, professor. Além desse exemplo da criança, gente, nós temos o exemplo também de muitas pessoas que são adultas, mas que têm uma moral heterônoma. Por quê? Porque ela só faz a coisa certa quando tem alguém olhando. Por exemplo, ela está no trânsito, ela só usa o cinto se tiver um guarda perto. Ela só estaciona no lugar certo se ela souber que tem ali alguns guardas de trânsito que estão multando, né? Então ele faz a coisa certa por causa do outro, por causa da multa, por causa do guarda, por causa da mãe, por causa do pai, nunca autonomamente, né? Não, eu vou colocar o cinto porque com esse cinto eu vou usar o princípio da vida, eu vou salvar minha vida. Eu vou estacionar no lugar certo porque eu vou usar o princípio do respeito, o respeito ao outro, o respeito à sociedade. Então, o sujeito autônomo, ele age buscando um princípio ético para agir. E não porque o outro está dizendo que é certo ou errado, ok? Bem, então, gente, nós somos educados para sermos sujeitos éticos, mas existe também uma construção da personalidade moral. O psicólogo Kongsberg, ele estabeleceu 3 níveis de moralidade. O nível pré-convencional, o nível convencional e depois na outra página a gente vai ver o nível pós-convencional. Então, o que esse psicólogo diz? Ele diz que a nossa consciência moral, a nossa personalidade moral, ela é construída. Então, inicialmente, como o professor Melk falou, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma moral heterônoma. Então, a gente espera o quê? Que a pessoa, quando ela fique adulta, ela saia dessa moral heterônoma, né? Que ela deixe de necessitar que outra pessoa, né? Que o outro ou os outros estejam dizendo para ela o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Depois a gente vem para um outro nível, que é o nível convencional. Esse nível aqui, gente, é o nível que a maioria das pessoas vivem, né? Superada essa fase anterior, que é a fase da convencional, do heterônomo, daquele que sempre precisa de outro para estar dizendo o que é certo, o que é errado.
ele começa a valorizar e a reconhecer o outro, né? Em campos cada vez mais amplos. Então, predomina aí as expectativas interpessoais. Como eu falei, nesse nível aqui, gente, no pré-convencional, é o nível que a maioria de nós estamos. Porque nesse nível, o que acontece? Eu vou fazer a coisa certa, eu vou até fazer de uma forma consciente, mas sempre em função da expectativa do outro. Ah, eu vou fazer a coisa certa porque meu pai vai ficar feliz comigo, né? Eu vou estudar porque a sociedade espera que eu estude. Então, ele vai ampliar isso aí, ele não é um heterônomo. Ele faz conscientemente, ele faz com liberdade, mas ele faz ainda em função da sociedade, em função do outro. Como eu falei, o heterônomo, ele age porque o outro diz que é certo. Aqui no convencional, é o que somos, o que nós fazemos. Ah, eu vou fazer porque pode ter alguém olhando. Olha o anel de Giges aí, né? O anel de Giges é assim, o que você faria se você ficasse invisível? Se ninguém estivesse lhe vendo, o que você faria? Qual é a reflexão aí do anel de Giges, né? Você ia agir, ia fazer a coisa certa, né? Hoje em dia no Big Brother que a gente vive, a gente procura câmeras, né? Deve ter alguma câmera em algum lugar, então eu não vou fazer a coisa errada. Então, nós não somos mais invisíveis, né? Com esse Big Brother, câmera para todo lado, não dá para a gente agir como o pastor agiu, não é mesmo? Vamos lá para o próximo. O próximo nível, gente, é o nível pós-convencional. Ah, esse nível aqui, ele é perfeito, né? Se todas as pessoas da sociedade, ou a maioria, estivessem nesse nível aqui, que é o mais alto de todos, e poucas pessoas são capazes de atingi-lo, prevalece o princípio de que as pessoas não são meios, mas são fins, né? E as leis e os sistemas... eles são injustos, então eles precisam ser mudados. Olha, gente, hoje a gente está vivendo aqui no país um momento interessante, que são esses movimentos sociais aí, né? O que as pessoas, o que elas estão pedindo aí nesses movimentos sociais, né? Elas estão agindo justamente dentro desse nível pós-convencional. Né? Então, eu não vou fazer a coisa certa porque está na lei, porque é o sistema. Não, eu vou refletir sobre esse sistema. Eu vou refletir sobre essas leis. Né? Esse sistema é justo ou é injusto? Né? Alguma coisa está errada aí. Então, hoje, na nossa sociedade, o que a gente percebe, esses movimentos sociais é um ótimo exemplo desse nível pós-convencional. Será que nós estamos chegando nesse nível? Eu quero acreditar que sim, né? No nível em que as pessoas não aceitam mais as instituições, o sistema como está, mas elas estão refletindo e questionando sobre essas instituições. Elas estão indo às ruas, estão dizendo, olha, o que está acontecendo aí é injusto. E o que nós queremos é dignidade. Olha só o princípio que as pessoas estão buscando. Quando a pessoa vai à rua e ela pede uma saúde melhor, uma educação melhor, né, condições de vida melhor, na verdade ela está pedindo o quê? Um princípio que é um direito humano, o primeiro direito humano que a gente tem, né? É um direito que está na nossa Constituição, que é de dignidade. É isso que as pessoas estão pedindo. E isso é um exemplo maravilhoso desse nível aqui, que é o nível pós-convencional, né, gente? Onde as pessoas, elas estão refletindo esse sistema, elas estão dizendo, olha, esse sistema, ele é injusto. E quem que está indo para esse movimento, gente? Todas as pessoas. Quem usa o transporte público, quem não usa o transporte público, quem usa o SUS, quem não usa o SUS, quem usa a escola pública, quem não usa a escola pública. Então, esse é o nível pós-convencional. É você se ver no outro. Eu sou o outro. Eu não uso ônibus, mas quem usa ônibus não está sendo tratado com dignidade. Eu não uso a escola pública, mas quem usa a escola pública não está sendo tratado com dignidade. Então, isso é uma postura pós-convencional. Isso é uma postura ética, de um sujeito ético que não aceita
as injustiças sociais com o outro. Às vezes ele nem está sofrendo, mas ele sabe que faz parte dessa sociedade. Nem toda mudança moral equivale a progresso moral. Então, existem alguns critérios para que a gente possa avaliar o progresso moral. Nós estamos vendo aqui que nós podemos, com esses movimentos aí, ter até uma mudança moral. Mas será que nós vamos ter um progresso? O progresso moral, ele acontece quando existe uma ampliação da esfera moral. Agir por exclusiva obrigação moral autônoma, né? Então, quando eu passo de uma moral heterônoma para uma moral autônoma, eu estou vendo aí um progresso moral. Quando a minha ação, ela tem um caráter consciente e livre, também nós estamos observando um progresso moral. Quando o grau de articulação entre os interesses coletivos e pessoais, eles ficam mais fortes, que é o que está acontecendo agora, né? Então, as pessoas estão indo às ruas, mas elas estão indo pelos interesses coletivos. Então, isso é um progresso moral. Bem, gente, depois da gente discutir aqui o que é um sujeito moral, a questão do progresso moral, da personalidade do sujeito moral, nós vamos ver aqui algumas concepções éticas que foram construídas aí no Ocidente, desde a Idade Antiga até a contemporânea. Hoje a gente vai ver o exemplo da Idade Antiga e alguns exemplos da Idade Moderna. E na próxima aula a gente vai trabalhar com as concepções contemporâneas, ou seja, com as concepções de hoje. Como que as pessoas estão agindo eticamente hoje? Elas estão buscando que princípios, né? Que teorias? Vamos ver aqui então. As concepções éticas. A simples existência de uma moral não significa a presença explícita de uma ética. Isto é, uma reflexão que discuta e interprete os significados dos valores morais. Então, o que é a ética, gente? Olha aqui, só repetindo o conceito de ética. É uma reflexão que discute e interpreta os significados dos valores morais. Então, nem sempre, quando todas as sociedades, em todas elas, existe uma moral, né? O que é a moral, gente? Vocês lembram? É um conjunto de normas, né, e regras que a sociedade define. Então, todas as sociedades têm uma moral. Qualquer sociedade que seja, ela vai ter uma moral. Ela vai ter regras e vai ter normas que as pessoas deverão seguir, né? Mas nem todas elas existe uma reflexão sobre essa moral. Então, nós aqui no Ocidente, nós começamos a refletir sobre a nossa moral, sobre o nosso conjunto de regras e valores, a partir da Idade Antiga, né? Antes de Cristo, lá 400 anos antes de Cristo, nós já tínhamos um filósofo, Sócrates, que ele propõe uma reflexão racionalista, né, baseada aí apenas numa consciência do homem enquanto ser racional sobre a moral e a ética. Então, o que Sócrates diz sobre o sujeito moral? É sujeito moral somente aquele que sabe o que faz. Então, ele volta aqui para a questão da racionalidade, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Conhece as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. Olha, gente, isso aqui é a coisa mais importante. Nós temos que saber a essência dos nossos valores, né? Quais são os princípios que nós estamos buscando para valorizar uma coisa em detrimento da outra. Aí o que Sócrates diz mais? Apenas o ignorante é vicioso. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é incapaz de virtude. Pois quem sabe o que é o bem não poderá deixar de agir
virtuosamente. Então, Sócrates, assim como Aristóteles, assim como Platão, né, esses filósofos aí da Idade Antiga, eles baseiam, então, a sua reflexão ética da sociedade, em primeiro lugar, na questão da racionalidade, né? Ora, se nós somos sujeitos racionais, se nós constituímos uma sociedade, se nós somos capazes de criar leis, criar normas, então nós temos que refletir também sobre essas normas. Essas normas, elas não podem ser as mesmas para sempre, porque às vezes nós podemos ter uma norma que é injusta, né? Que não está atendendo os interesses da sociedade. Então, Sócrates diz, é preciso refletir essa moral e é preciso que todos, como seres racionais, busquem essa reflexão, porque senão ele vai ser um sujeito ignorante e vicioso, né? Porque se eu não sei o que é o bem, eu não vou agir da melhor forma, buscando o bem, mas se eu sei, eu tenho a obrigação de agir a partir do bem. Então, na Idade Antiga, gente, nós temos essa concepção aí de ética e de moral, tá? Vamos aqui, então, para uma outra concepção, que é a concepção de Aristóteles. Aristóteles, ele também é do mesmo período de Sócrates. Ele traz a questão da felicidade, que também é uma questão que Sócrates traz. Então, ele tem uma teoria, eudemonismo, que ele diz que quer dizer ser feliz, que é a busca do bem e da felicidade. Então, toda ética, toda moral, ela tem que buscar a felicidade. E quando é que eu encontro a felicidade? Quando eu busco o bem. Então, a felicidade está na vida virtuosa, que se alcança pela atividade racional. E o que é a maior das virtudes para Aristóteles? A maior das virtudes para Aristóteles é buscar a justa medida, o meio termo. Ou seja, é você não ir nem 8 nem 800, né? É buscar a medida certa. Então, você vai buscar o que nas suas relações sociais? O que a gente chama hoje, né, e na época também, de temperança, né? Vamos buscar temperança. Para Aristóteles, essa seria a maior virtude para o homem, a busca dessa temperança. Aí nós trouxemos aqui, né, dois conceitos aqui de virtude que vão mostrar bem o que Aristóteles quis dizer. Virtude é uma disposição para querer o bem que resulta de um hábito e não de atos ocasionais e fortuitos. Ou seja, gente, para eu ser virtuoso, eu tenho que querer. Para eu ser ético, eu tenho que querer. Tem que ser um desejo meu. Então, vamos ver aqui. A palavra virtude vem do latim vir, que quer dizer homem, varão, viril, né? Daí a palavra viril. E virtus, que quer dizer poder, força, capacidade. Então, gente, uma pessoa virtuosa é aquela pessoa que tem a capacidade e tem a força para lutar contra o mal. Ou seja, como nós já falamos, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que ter força para fazer a coisa certa. Eu tenho que ter a capacidade de escolher o bem. Então, quando eu tiver essa força, eu vou ser um ser virtuoso. Quando eu não tiver essa força, aí eu vou agir de forma imoral. Então, aqui alguns exemplos de virtude dados por Aristóteles. Coragem. Então, eu preciso ter força para ser honesto, né? Nesse mundo que a gente vive aí tão... onde as pessoas agem de forma tão... querendo ter tudo, é difícil muitas vezes ser honesto, né? Generosidade, amizade, justiça e temperança, né? Alguns exemplos de virtudes aí pra gente. A ética moderna agora, né? Vamos passar para a ética moderna. Nós trouxemos aqui da ética moderna três pensadores,
né? Stuart Mill, Kant e Hegel. A gente vai falar agora da ética utilitarista, que é uma reflexão sobre os valores e normas morais baseadas no pensamento dos ingleses Jeremy Bentham e Stuart Mill. Qual que é o princípio dessa ética moderna, dessa ética utilitarista aqui? Agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar e de felicidade. Olha aí que ele volta à felicidade também. E reduzir ao mínimo a dor e o sofrimento. Mas essa felicidade aqui, gente, não é a mesma felicidade do Aristóteles, né? Essa felicidade aqui é uma felicidade momentânea, né? Eu tenho que buscar sempre o prazer, sempre o bem-estar. Então, esse é o princípio dessa ética utilitarista. Professor Melk, algum exemplo aí, algum comentário? Então, Cléo, o que eu acho interessante é o contraponto, né? Aristóteles trabalha uma felicidade diferente e aponta que a ética moderna, ela se apresenta de uma outra forma. O homem passou da era do mito, da religião, da razão, né, do antropocentrismo e a gente pode perceber que os ismos estão assim impregnados na nossa sociedade. O utilitarismo é um deles e reforça, né, esse princípio do bem-estar, da felicidade a qualquer custo. Ok, obrigada, professor. Vamos então para Kant. Kant, a ética como dever, que é a deontologia. Kant também é um filósofo moderno do século XVIII e para Kant a ação moral deve ser autônoma. Olha aí o Kant, né, dentro daqueles conceitos do sujeito autônomo. Pois o ser humano é o único capaz de se guiar segundo as leis que a própria razão estabelece, né? Então o Kant resgata um pouco aí da Idade Antiga e ele resgata também a ideia da autonomia. Na medida em que o homem instaura normas a si mesmo, ele também tem o dever de cumpri-las, né? Isso aí a gente já... Kant está bem dentro do discurso que a gente está falando do sujeito moral. Na medida em que o ser humano instaura normas a si mesmo, tem o dever de cumpri-las. Então, o que é esse dever? O dever obriga a consciência moral livre, olha só de novo a liberdade, que deve agir sempre conforme o dever e por respeito a ele. Que dever é esse, gente? O dever de fazer a coisa certa, né? Então, para isso, ele traz duas máximas. Age de tal maneira que trates a humanidade em ti e nos outros como um fim e não como um meio, né? Essa é uma máxima de Kant. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Então, ele busca aí uma universalidade, né, nessa ação. Ou seja, você vai agir da maneira certa, porque como nós demos o exemplo lá, a sua ação ela vai servir de exemplo para a humanidade, daí a universalidade. O imperativo, então, para Kant, ele traz o imperativo categórico, que vai responder para a gente, o que posso fazer? Kant diz, tudo aquilo que qualquer outra pessoa possa fazer, desde que isso não prejudique o ser humano, que sou, e os seres humanos que as outras pessoas são. Então, Kant traz aí essa regrinha aí, né? Que a gente pode identificar aí como uma regra de ouro da ética. Eu faço com os outros ou para os outros tudo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Se eu sempre agir assim, eu sempre vou agir eticamente. Um outro pensador também moderno é Hegel. A ética como produto da cultura. Hegel já tem uma análise um pouco diferente da de Kant, né? Para Hegel, o ser humano é um ser histórico, né? A gente falou um pouco sobre isso na aula passada. A cultura age sobre ele, determina seu ser e, portanto, molda o seu caráter. Então, dependendo da sociedade onde nós vivemos e da cultura que nós fazemos parte, nós vamos ter aí um ser
diferenciado, né? Nós vamos ser um sujeito moral diferenciado. Então, desse modo, são as instituições que determinam a vida ética, né, ou moral. As instituições que vão definir o que o indivíduo vai ser, como ele vai agir, a sua moral e a sua ética. E não o indivíduo, porque para Kant era o indivíduo autonomamente que definia a sua moral e a sua ética. Já para Hegel, não, né? Para Hegel, a vida ética implica em uma concordância entre a vontade coletiva definida pela cultura de um povo e a vontade individual. Enquanto para Kant, o indivíduo autonomamente vai definir a sua ética, para Hegel, essa ética vai ser definida pela vontade coletiva, né? Então, gente, na próxima aula nós vamos falar sobre a ética contemporânea. Quais são as teorias da ética contemporânea? Hoje nós vamos ficar com esses teóricos das concepções da Idade Moderna, né, que foram o Kant e o Hegel, essa dualidade aí de teorias, né, enquanto Kant diz que a nossa ética ela é constituída individualmente pelo dever, eu faço a coisa certa porque eu devo fazer a coisa certa, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas essa minha liberdade, ela não é diferente do dever. É justamente porque eu sou livre, eu posso fazer o que é certo e o que é errado, que eu faço o que é certo, né? Porque eu não sou obrigado a fazer o que é errado, eu faço o que é certo porque eu sou livre. Já Hegel traz para a gente essa visão de que a nossa ética ela vai ser sempre constituída pela sociedade, né? A sociedade que vai estar defendendo. E Kant também traz para a gente a regra de ouro da ética, né, professor Melk? Vamos falar um pouco sobre a regra de ouro? Bom, professora Cláudia, a regra de ouro nada mais nada menos é do que aquela: faça aos outros aquilo que fizessem por você, ou não faça aos outros aquilo que você não queria que fizesse a você, né? Ok, obrigada, professor. Então, nós vamos passar agora para a nossa atividade. Vocês têm uma atividade muito interessante aí de Kant, dentro da reflexão de Kant, e no retorno a gente faz os comentários da atividade, ok, gente? Olá, estamos de volta. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, e eu gostaria de pedir para vocês que vocês façam realmente perguntas. Algumas pessoas estão dizendo que não estão entendendo muito bem, então a gente indica que vocês façam as leituras dos capítulos que nós indicamos lá na nossa carta, que nós indicamos para vocês, o capítulo 5, o capítulo 4, façam a leitura desses capítulos. Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas para os tutores eletrônicos, que eles vão responder para vocês. E é importante que durante a aula vocês enviem perguntas pertinentes à aula. A gente está aqui recebendo várias perguntas sobre notas, sobre calendário, né? Várias coisas assim que não estão dentro do conteúdo. Então, eu gostaria que na próxima aula vocês façam perguntas referentes ao conteúdo, porque vocês têm o tutor de sala, tem o tutor à distância, e tem o calendário acadêmico que lá estão as datas que vocês têm sobre nota e tudo mais. Então, eu quero que vocês mandem perguntas sobre a nossa disciplina, tá? Nós temos uma pergunta aqui, o professor Melk vai colocar para a gente vai responder. Muito bem, professora Cláudia. Tem uma pergunta aqui interessante do aluno Felipe aqui de Porto Velho. O aluno Felipe, ele pergunta, faz a seguinte pergunta: ele gostaria de saber se realmente existe uma idade para a formação moral de um indivíduo, ou seja, a criança, né? A gente deu aquele exemplo da criança que ela é heterônoma, ela é dependente, e a pergunta dele é se tem uma idade específica. Felipe e todos, né, vocês que assistiram aí a aula,
Na aula passada, nós falamos do sujeito que é dos 3 termos, né? Do amoral, do moral e do imoral. O indivíduo amoral, como nós falamos na aula passada, é aquele indivíduo que não responde de jeito nenhum pelos seus atos, né? Ou uma criança ou uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma patologia mental. Bem, mas que criança é essa? Até que idade? Essa é a pergunta do Felipe. Então, o sujeito amoral, ou seja, aquele que não responde pelos seus atos, de acordo com o estudo de Piaget, né, e de outros educadores e psicólogos, é aquela criança até 5 anos. Até 5 anos ela não responde de maneira nenhuma pelos seus atos. Dos 5 até os 10 anos, ela passa pela fase heterônoma, né? É aquela criança heterônoma, que ela vai fazer a coisa, agir de acordo com o que o pai, a mãe, o tio, alguém disser para ela. Quando ela for agir, ela vai perguntar, mamãe, eu posso fazer isso? Papai, eu devo fazer isso? Né? Porque ela ainda não tem uma consciência, ainda não tem uma autonomia moral para agir sem buscar o outro, tá? Então, mais ou menos até os 10 anos de idade, de acordo com Piaget. Isso não é uma coisa muito definida, mas a gente aceita isso aí, né, através dos estudos de Piaget. A partir dos 10 anos de idade, o indivíduo começa a desenvolver uma autonomia moral, né? Ele passa a ser um sujeito autônomo. Mas com 10 anos ele vai ser um sujeito autônomo? Não. Essa autonomia moral, ela é construída, então, e é um processo. Se você me perguntar, existe um sujeito que é sempre moral? Não. Existe um sujeito que é sempre ético? Não, né? Como eu falei, para você ser ético ou moral, você tem que querer, tem que ser um desejo. Então, todos os dias, em todas as situações da sua vida, você tem que decidir. Eu vou agir da maneira certa agora. Eu vou ser ético, eu vou ser moral. É uma questão de querer. E, como nós falamos, existe uma construção dessa personalidade moral. Primeiro você obedece às leis e às normas e depois você já faz porque você acha que realmente é certo, né? Você já tem uma autonomia moral, mas cada situação é uma situação. Lembra que na aula passada a gente analisou várias situações? Por quê? A reflexão ética, ela é assim, ela é por situações. Cada situação é uma reflexão, é uma ação, né? E você vai responder por essa ação. Então, não existe uma idade em que a pessoa é autônoma, né? Onde ela é um sujeito moral perfeito. Só se existisse alguém perfeito. Mas existem pessoas que buscam e que querem ser éticos e morais sempre, né? Aí quem busca e quem quer vai ser. Ok, Felipe? Muito bem, professora Cléo. Tem uma pergunta aqui do Renato, que ele pediu, na verdade, um pedido aqui do Renato, Teumonicos, tomara que eu tenha acertado. Ele pediu assim para a gente dar um exemplo de cada questão. Aí eu vou colocar aqui no exercício que a gente pediu para vocês, a letra A, professora Cléo, explique em que sentido o sujeito moral não significa o mesmo que um simples indivíduo. A letra B, dê exemplos de situações em que agimos segundo a moral heterônoma. Observe que foi falado durante a aula e daqui a pouco a gente já traz o exercício, porque já tem uma resposta aqui da letra D. Eu acredito que vai reforçar aqui a nossa aula. C, dê exemplos de situações em que as pessoas são usadas como meios e não como fins, né? E dê exemplos de situações que agimos conforme a nossa moral autônoma como dever. Então, a Keila, professora Cléo, ela perguntou assim, a questão C, como assim? Meios e fins. Ela traz aquela pergunta do tópico que a senhora, que você abordou. Bem, como nós vimos, gente, Kant diz que nós temos que agir de acordo com a máxima de que nós temos que tratar a humanidade como fim e não como meio, né? Então, como nós demos o exemplo aqui desses movimentos sociais que estão acontecendo.
O que as pessoas estão dizendo nesse movimento? Que os cidadãos estão sendo usados como meios e não como fins. Por quê? Porque nós pagamos os impostos e nós não temos como retorno, né, os benefícios e os direitos que nós deveríamos ter. Então nós votamos, nós pagamos os impostos e o nosso voto e os nossos impostos são apenas meios para que algumas pessoas possam ter um enriquecimento ilícito, para que algumas pessoas tenham benesses, né? O fim desses nossos impostos e do nosso voto seria o quê? Uma saúde digna para todos, uma educação digna para todos, uma vida digna para todos. Então, o fim é a sociedade. O fim é o cidadão, mas o cidadão ele está sendo usado como fim ou como meio, né? Essa pergunta já está até respondida. Então, gente, para Kant, nós temos que agir, eu sou um ser humano, então eu vou ver o outro ser humano como eu. Eu não gostaria de que alguém roubasse o que eu tenho. Eu não gostaria de que alguém tirasse uma coisa que eu trabalhei tanto para construir e alguém vem e tira de mim. Então, se eu não gostaria, né, se esse é um fim, o fim é o bem para todos. Se eu quero o bem para mim, então tem que ser o bem para todos, né? E existem outros exemplos, vamos ver se algum polo trouxe algum exemplo nesse sentido para a gente. Vamos lá, professor. Então, vamos lá, professora Cláudia. A questão de número D, ela é trazida aqui pelo tutor lá de Ariquemes, o José Silva, da seguinte maneira: ao perceber que recebeu um troco maior em uma compra, o indivíduo ético com moral autônoma devolve e pede correção. É quando alguém acha um objeto roubado ou perdido e devolve sem pedir recompensa. No caso da D, dê exemplos de situações que agimos conforme a moral autônoma, conforme o dever. Aí ele traz essa resposta. Ok, é isso mesmo, né, gente? Então, como nós vimos na aula passada, reforçamos hoje também o que Kant diz. Nós temos que agir de acordo com o dever. E qual é o dever nosso? Agir de acordo com o que é certo, agir de acordo com a moral e buscar um princípio para a minha ação, né? Então, se eu encontro alguma coisa que não é minha, ou se eu recebo um troco errado, qual que é o meu dever, né? Eu tenho que devolver o que eu achei, devolver o troco, né? O que não cabe a mim naquele troco, independente de que tenha alguém vendo, independente que seja pecado ou não, porque tem gente que só faz a coisa certa porque o errado é pecado, né? Então, eu não vou fazer isso porque é pecado. Então, essa pessoa, ela está agindo de forma heterônoma, ela não é uma pessoa autônoma. Isso é uma coisa que a gente vai reforçar na próxima aula, o que não é ética, né? Porque existem doutrinas, como a doutrina religiosa, que não é ética, não é uma ética social, é uma doutrina religiosa. Então, independente da nossa doutrina religiosa, independente de ter alguém vendo ou não, eu tenho que fazer a coisa certa. Eu não posso fazer como os Giges, do exemplo que a gente colocou, né? Se eu tiver invisível, então eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém está vendo que eu recebi o troco errado, então eu vou ficar com o troco, né? Isso não é de um sujeito autônomo, não é de um sujeito moral e ético. Ok. Muito bem. Tem uma outra situação aqui que ela foi respondida ao longo da aula e a gente vai enfatizar aqui, a questão B, né? Na questão B, ela traz de exemplos de situações que agimos segundo uma moral heterônoma. Foi falado aqui que é aquela pessoa que só obedece uma regra se vê o guarda, né? Porque ele está com medo de ser punido, ele vai colocar o cinto, ele não age com autonomia, ele não age com princípio, ele está sempre desrespeitando alguma coisa. Se não está sendo fiscalizado, ele se aproveita para poder fazer. Se todo mundo faz, eu vou fazer também. Então ele não constrói aí uma autonomia, né? E tem aqui nessa questão B, aí eu vou passar a bola para a senhora, professora, na seguinte situação: não jogar lixo no chão. Mas aí não é só jogar o lixo no chão, né, professora Cléo? É também não jogar o lixo no chão só porque uma pessoa vai lá e vai dizer assim: olha,
não faça isso não, porque isso está errado. Se fosse lá em Curitiba, né, uma pessoa que joga o lixo no chão, aí de repente chega uma pessoa e fala. Aí a letra B ele coloca, mas eu acredito que há uma complementação aí. Essa questão de não jogar o lixo no chão, eu não sei, é da heterônoma ou autônoma que ele falou? Da heterônoma ou da autônoma? Da heterônoma. Da heterônoma. Então, isso dentro de uma moral superior, vamos dizer assim, né? Se todos nós estivéssemos já no nível, pelo menos no nível convencional da moral que a gente falou, né? Vocês lembram que o nível pré-convencional é da heteronomia. A maioria das pessoas estão nesse nível pré-convencional, então ela só age realmente se tiver alguém olhando, se tiver uma lei. Por isso que surgem as leis, né, gente? Porque as normas sociais não são suficientes para manter a ordem e a harmonia social. Existem pessoas que só fazem a coisa certa se for por causa da lei, porque ela tem medo de ser presa, porque ela não quer pagar a multa. Então, chega até o absurdo, eu acho isso um absurdo, mas é o que acontece, de ter uma lei, uma multa numa cidade se você jogar lixo no chão, né? Então, nós temos que aumentar aí esse nível da nossa moralidade, né? Tem que fazer parte da nossa moralidade autônoma, agir, né, para o bem de todos, agir em função de todos, tendo todos como fim, conforme diz Kant. Vamos lá, professor. Polo de Cerejeiras, Ana Maria, questão D. A resposta, né? Estamos agindo de forma autônoma quando sabemos que estamos fazendo, assumindo nossos atos e sendo responsáveis pelos valores morais, né? Ela dando o exemplo aí de situação conforme uma moral autônoma, conforme o dever. Ok. Enquanto o professor vê mais algumas respostas ali, gente, eu lembrei agora, para avisar para vocês, que nós vamos ter aí um período em julho que, em função do calendário, a gente não vai ter algumas aulas, algumas terças, e a gente retorna em agosto, né? Então, durante esse período, vocês têm algumas atividades para serem feitas, vocês vão desenvolver essas atividades aí, né? Nesse período aí que é um recesso, não são férias, né, gente? É em função do calendário mesmo que a gente vai ter esse recesso aí, ok? Mais alguma, professor? Agora tem uma pergunta legal. Eu acredito que tu vai gostar. Professora Cléo, dentre os filósofos apresentados, né, Kant, Hegel, Aristóteles, quais princípios que prevalecem hoje, né? Essa foi uma pergunta da Ariadne. É Ariadne de onde? Aqui não fala, não. Não fala, né? Ariadne, obrigada pela sua pergunta. Se você perceber, quando a gente falou de Sócrates, quando a gente falou de Aristóteles e também de Kant, de Hegel, na verdade, essas teorias, essas concepções, elas vão se complementando. Mas, de uma maneira geral, especialmente na nossa ética profissional, é a concepção de Kant, né, que é a que nós vamos mais estar reforçando, que é a deontologia, que é a ética do dever, né? Nós temos o dever. Por que nós temos o dever? Porque nós vivemos numa sociedade, então nós temos o dever de agir eticamente. Se eu vivesse sozinha numa ilha ou você, eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas como eu vivo em sociedade, eu tenho o dever de agir eticamente, né? Então, na próxima aula a gente vai falar da ética profissional. E a ética profissional, ela tem essa característica deontológica. Deon quer dizer dever, né? Então, na ética profissional, a gente tem o dever de agir corretamente na nossa empresa, com os nossos colegas. Então, pelo menos dentro da nossa atividade, ou dentro da nossa disciplina, a ética de Kant é a que vai prevalecer aqui para a gente. Claro que com a teoria de Sócrates, de que nós somos seres racionais, que nós construímos a nossa moral, então nós temos o dever de cumprir essa moral, como diz Kant. Kant reforça a teoria de Sócrates, reforça a teoria de Aristóteles também. E Hegel também traz uma outra coisa muito importante, que é o fato de nós vivermos em sociedade, fazermos parte de uma cultura. Então, elas se complementam aí, ok? Muito bem. Os alunos de Cerejeiras, né, na questão C, nas eleições somos meios, pois somos usados
para eleger alguém na situação de que as pessoas são usadas como meios e não como fins, conforme a senhora você estabeleceu de uma maneira ótima aqui, explicando, né, essa distinção. Professora Cléo, eu pensei na A, que para a gente, eu acredito, para a gente fechar, entre a diferença do sujeito moral né, e do sujeito simples. Qual é essa distinção? Você trabalhando com um exemplo, acredito que vai ficar bem legal para os nossos alunos. Então, durante a aula hoje, o nosso objetivo, inclusive, foi esse, né, gente? Falar do sujeito moral. Quem é esse sujeito moral? Quais são os elementos necessários para que você seja considerado um sujeito moral? Nós, na sociedade, nós temos muitas pessoas, muitos indivíduos, mas nem todos constroem uma personalidade moral, né? Nem todos passam pelos níveis de moralidade que a gente espera na sociedade. Como nós falamos, existem pessoas que são adultas, mas só fazem a coisa certa se estiverem sendo fiscalizadas. Esse não é um sujeito moral, porque ele é heterônomo, ele não tem autonomia. O sujeito moral é aquele que tem autonomia, que tem liberdade, ele age livremente, que tem responsabilidade, né? Então, aqueles elementos que nós colocamos na aula. O sujeito moral é esse que busca esses elementos e que vai construindo durante toda a sua vida. É um processo que só termina quando a gente morrer, porque a gente sempre vai estar, vez ou outra, dentro de um dilema ético. Então, esse dilema ético vai estar sempre resgatando para a gente a necessidade de refletir os nossos valores, de refletir os nossos princípios, ok? Ok, professor? Ok. Por último, a Mônica Apolinário, do Polo de Paraná. Quando os eleitores são usados como massa de manobra dos políticos, quando o governo lança programas que não resolvem os problemas e poucos são beneficiados, né? Da questão C já foi bem esclarecida. Então, gente, obrigada pela participação. Espero na próxima aula ter mais participações. Estou achando que vocês estão participando pouco, estão perguntando pouco, né? A gente espera mais participação. Na próxima aula eu quero mais ação aí, tá ok? Boa noite para todos, muito obrigada pela atenção e na próxima aula mais participação. Boa noite, professor Melk. Boa noite, professora Cléo, boa noite a vocês e nós aguardamos vocês no nosso próximo encontro.